Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo sobre as macromoléculas orgânicas de grande importância para o nosso organismo. Hoje a gente vai falar sobre ácidos nucleicos, beleza? Esse nome ele é meio estranho, a gente conhece essas moléculas por outro nome. Na verdade, os ácidos nucleicos eles vão ser macromoléculas. O que significa isso? São moléculas maiores formadas por moléculas menores. Existe um sinônimo para essa palavra aqui, que a gente usa muito, que é polímero. Beleza? Polímeros são formados por unidades menores, os monômeros. Então, os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas pela união de nucleotídeos. Beleza? Eles são encontrados no núcleo das nossas células, no núcleo das células eucarióticas e no citoplasma das células procarióticas. Vocês lembram a diferença desses dois tipos celulares aqui? As células eucarióticas são aquelas que possuem membrana nuclear, enquanto as procarióticas não possuem. Quando a gente fala de ácidos nucleicos, a gente está falando de DNA e RNA, ok? São as moléculas que mexem lá com o nosso código genético. Nos eucariotos, essas moléculas são encontradas dentro do núcleo. Nos procariotos, como não há núcleo, a gente encontra essas moléculas ou dispersas no citoplasma ou em regiões chamadas de nucleóide. Não é um núcleo verdadeiro, mas é a região concentrada desse material no citoplasma. Beleza? Eles são responsáveis pelos comandos das funções vitais celulares e pela transferência dos caracteres hereditários. Beleza? Já acabei de falar o nosso código genético. E o que são os nucleotídeos? Coloquei até uma imagenzinha aqui na esquerda para vocês. Os nucleotídeos eles são formados por um açúcar, que vem a ser uma pentose, beleza? Lembra o que é pentose? Nós já estudamos as classificações dos carboidratos. Pentoses são monossacarídeos de 5 carbonos, tem 5 unidades de carbono, beleza? Bom, eles são formados por uma pentose, por um grupamento fosfato, aqui o fósforo aqui no meio, e por uma base nitrogenada. Todos os nucleotídeos possuem pentoses e grupos fosfato, beleza? O que diferencia um nucleotídeo do outro é a base nitrogenada, ok? Essas bases nitrogenadas elas têm diferentes características. Elas podem ser púricas, quando ela é formada por dois anéis aromáticos ou dois anéis de carbono, como essa daqui, por exemplo, ó, o primeiro anel aqui e o segundo anel aqui. Beleza? A gente chama cada um desses... Isso aqui é um hexágono. Cada um desses hexágonos aqui, isso aqui é um hexágono, isso aqui é um pentágono. Cada um desses aqui a gente chama de anel aromático, beleza? Ou anel de carbono. E as purinas, ou as bases púricas, são formadas por dois anéis de carbono, enquanto as pirimidinas, ou as bases pirimídicas, são formadas apenas por um. Vamos imaginar que a gente exclua esse daqui, beleza? Então, a gente vai ter duas classes aí de bases nitrogenadas. E uma coisa interessante a se comentar é que os nucleotídeos se ligam verticalmente com a ligação do grupo fosfato de um nucleotídeo com a pentose do nucleotídeo seguinte, por uma ligação covalente. Beleza? É o nome da ligação que eles fazem entre si. E as bases nitrogenadas se ligam horizontalmente por pontes de hidrogênio. Beleza? A gente vai ver isso mais na frente um pouco melhor, beleza? E são as diferentes combinações de bases que vão conferir a gente as diferentes características hereditárias, beleza? Bom, quem são as bases púricas ou as purinas? São as bases nitrogenadas adenina e guanina, beleza? Essas aqui possuem dois anéis de carbono. E as bases pirimídicas ou pirimidinas são citosina, timina e uracila. São essas três aqui, tá? E essas bases possuem apenas um anel de carbono. Temos agora aqui uma relação entre elas que a gente chama de pareamento de bases ou regra de Chargaff. Essas bases elas obedecem sempre uma regra de ligação. Elas possuem afinidades uma pela outra e elas sempre, sem nenhuma exceção, ligam-se respeitando esse padrão. A adenina. Deixa eu pegar até minha caneta aqui. Nós temos aqui a adenina sempre se ligando à timina e a guanina sempre se ligando à citosina. Existem casos, como por exemplo na molécula de RNA, que a adenina vai se ligar à uracila, beleza?
essa base nitrogenada aqui, oh meu Deus, essa base nitrogenada aqui, a uracila, ela só é encontrada na molécula de RNA, beleza? E essa outra base aqui, a timina, só é encontrada na molécula de DNA. Então, no DNA, a adenina vai se ligar à timina, essa setinha que eu fiz para vocês ali. E no RNA, a adenina vai se ligar à uracila. A uracila substitui a timina no RNA, ok? Então, sempre as bases nitrogenadas vão obedecer a essa regra aqui, pessoal. Sempre, sem nenhuma exceção de caso, beleza? E aí, como que isso pode vir numa questão para vocês? De repente, a questão coloca, né, a gente sabe que o DNA ele é formado por uma dupla fita, a gente vai ver isso melhor daqui a pouco, mas você tem duas fitas de DNA pareadas. E aí, a questão coloca para você só uma das fitas. Tá lá, a sequência de nucleotídeos de uma fita de DNA. Se você tivesse a função da enzima que vai lá produzir a segunda fita, a polimerase, como você completaria essa primeira fita aí? Você vai ter que ir obedecendo essas regras aqui, você vai correspondendo lá, você vai respondendo certinho. Se lá em cima a sequência é adenina, timina, citosina, guanina, embaixo você vai responder seguindo aqui o pareamento de bases, beleza? Que é uma regra obrigatória dessas moléculas. Bom, e temos aqui diferenças entre DNA e RNA. Isso aqui é às vezes um pouco confuso, por isso eu preferi já colocar direto isso. Não sei se tem no livro de vocês. Primeira diferença entre essas duas moléculas é a pentose, que nós já falamos. No DNA, a pentose é uma desoxirribose, ok? É a mesma... deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não, não vou conseguir escrever. A ribose, a do RNA... Peraí. C5, H10. A ribose, a pentose do RNA possui essa fórmula química aqui. C5H10O5. Beleza? É uma pentose, então ela tem que ter 5 carbonos aqui. Beleza? Já a molécula, a pentose do nosso DNA, ela vai ser o seguinte. Preste atenção no nome, desoxirribose. Ela é essa mesma molécula. Ela vai ser aquela mesma molécula que eu acabei de desenhar, C5H10. Meu Deus. Ó, só que olha aqui, ó, desoxi. O que significa isso aqui? Retirar um oxigênio. C5H10O4, ok? A única diferença entre essas moléculas é que a desoxirribose possui um átomo, né, de oxigênio a menos. Essa é uma das principais diferenças aqui do DNA para o RNA. A pentose dos seus nucleotídeos é diferente. No DNA nós temos a ribose, que dá o nome aqui, o R do RNA, e no DNA a desoxirribose, que é o Dzinho aqui do DNA. Ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. As bases púricas do DNA são adenina e guanina, do RNA também são adenina e guanina. Isso daqui é a mesma coisa. Agora, as pirimidinas do DNA são citosina e timina, que eu falei para vocês, enquanto no RNA nós vamos substituir a timina pela uracila. Show? O DNA, como vocês podem observar pela imagem aqui, ele possui esse formato que a gente chama de dupla hélice, ou seja, são duas fitas conectadas e torcidas em forma de hélice, em forma helicoide, enquanto o nosso RNA ele vai possuir apenas uma fita, beleza? Então, percebam a diferença da molécula de DNA para a molécula de RNA aqui na estrutura. Temos o formato dupla hélice aqui, duas cadeias helicoidais, enquanto no RNA nós temos apenas uma cadeia. A enzima hidrolítica aqui no DNA é desoxirribonuclease, ou DNase,
beleza? Enquanto no RNA é a ribonuclease. Super simples, é super intuitivo o nome dessas enzimas. Mas essa daqui não é tão importante para a gente agora. Agora é muito importante, pessoal. Qual é a origem do DNA? Como que o DNA se forma no nosso corpo? Ele se forma a partir de outra molécula de DNA. O DNA, diferente do RNA, ele tem a capacidade de autorreplicação. Ou seja, uma molécula de DNA consegue originar duas outras novas pelo processo de replicação, enquanto o DNA só é originado através da transcrição. O RNA ele é originado a partir da molécula de DNA. A gente vai ver isso mais para frente no processo de transcrição. A enzima que sintetiza DNA é a DNA polimerase, enquanto a enzima que sintetiza RNA é a RNA polimerase. Super simples também. E por último, o nosso DNA ele vai possuir o nosso código, ele é o nosso código genético. Lembra daquela analogia com o livro de receitas? Imaginem como se o nosso DNA fosse o livro de receitas de proteínas do nosso corpo. É nele que estão contidas todas as informações genéticas dos organismos, beleza? Enquanto no RNA você vai ter apenas uma parte daquela informação escrita que vai ser utilizada para produzir uma proteína, beleza? Então vamos imaginar como se o DNA fosse o livro de receitas. Você tem o livro da família de receitas aí, e o DNA é o livro. Enquanto o RNA é a mesma coisa como se você tivesse pegado uma receita desse livro e copiado num papel. Só uma receita, beleza? Então, o DNA é o livro de receitas e o RNA é a cópia que você fez lá de uma receitinha só para você fazer na hora, beleza? Então, temos as diferenças aqui entre DNA e RNA. Cadê? Ué, travou aqui, pessoal. E agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de replicação do DNA. A gente vai... Esse aqui é o último slide, pessoal, porque a parte de transcrição e tradução a gente vai deixar para a próxima aula porque é um conteúdo muito extenso, ok? Bom, de que forma funciona o processo de replicação do DNA? Como eu acabei de falar, o DNA ele tem essa capacidade autorreplicativa. Uma mesma molécula pode originar mais moléculas de DNA, beleza? E para que esse processo inicie, lembra aqui do formato dupla hélice dele? A gente precisa que essa hélice se separe para que você tenha acesso aos nucleotídeos, para que você possa copiá-los e fazer novas moléculas de DNA. Então, para iniciar esse processo, a gente vai ter uma enzima aqui chamada de helicase. Essa enzima vai quebrar as pontes de hidrogênio entre os nucleotídeos e vai abrir a molécula de DNA. Dessa forma, você tem, né, o acesso aos nucleotídeos diretamente. Temos aqui também a ação de uma enzima chamada topoisomerase. Ela vai diminuir a tensão entre as fitas de DNA e facilitar a ação da helicase, ok? Primeiro passo, a helicase vai abrir a dupla fita de DNA, separar as duas fitas. Após esse processo, nós vamos ter ali uma outra enzima chamada de DNA polimerase. Essa enzima vai ler os nucleotídeos de uma das fitas e ela vai começar a sintetizar uma nova fita usando aquela primeira de molde, beleza? Vamos apertar aqui na caneta de novo. Temos uma fita de DNA separada aqui, ok? E a polimerase, o que ela vai fazer? Ela vai ler os nucleotídeos dessa fita que está separada aqui, e ela vai começar a sintetizar uma nova fita complementar, ok? Ou seja, uma fita usando essa primeira de molde, com nucleotídeos que complementem, utilizando aquele pareamento de bases que a gente acabou de ver, beleza? Dessa forma, no fim do processo, você separou... Deixa eu apagar aqui. No fim do processo, você tinha duas fitas de DNA. Você separou essas fitas, ó. Aqui nós ainda temos essas fitas unidas, ó. A helicase vai separar essas fitas e, a partir daí, a DNA polimerase vai começar a sintetizar uma nova fita, beleza? Para cada uma das outras que foi separadas. Então, a partir de uma fita de DNA, você originou aqui duas novas fitas de DNA, beleza? A partir daí, você tem a ação de outras enzimas que vão novamente fechar cada uma das novas moléculas de DNA que foi feita para que ela volte àquele formato dupla hélice, ok?
O que acontece nesse processo, galera? Quando a gente separa uma fita do DNA mãe e origina duas novas fitas filhas, utilizando a mãe como molde, a gente chama esse processo de semiconservativo, porque você sempre, no processo de replicação, vai estar conservando uma das fitas antigas. Cada nova molécula de DNA que vai surgir possui uma fita antiga e uma fita nova complementar a ela, que foi sintetizada no processo. Então, sempre você conserva metade daquele DNA, beleza? Mesmo que as fitas novas sejam idênticas às fitas mães, elas vão sempre conservar uma fita original, a fita mesmo antiga, beleza? Por isso a gente chama esse processo de semi-conservativo. Você conserva apenas uma parte do DNA e a outra parte é nova, criada e adicionada a ele, beleza? Lembrando que na replicação, a ideia da enzima nunca é adicionar material ao DNA, é sempre copiar a molécula de DNA. Esse processo acontece quando a célula está para se dividir, beleza? Quando você precisa duplicar o seu conteúdo genético para que aquela célula se divida em duas novas iguais, no processo lá de mitose, lembra? Então, antes de você formar lá os cromossomos, você já você já duplicou todo o seu conteúdo interno, inclusive o DNA. E é aí que a gente tem o processo de replicação acontecendo de forma sucessiva, beleza? Bom, galera, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.